Oi, gente, nossa coluna de sábado de hoje vai falar sobre o que muda nos processos da Pater Filium e da Operação Mensageira, essa decisão que a gente publicou na quinta-feira aqui no J+, de que o Superior Tribunal de Justiça, o STF, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima aqui no Brasil, decidiu então que pouco importa se o prefeito, o deputado federal, o deputado estadual ou o senador perdeu o mandato para que o processo dele siga na mesma casa de leis, digamos assim, né? Na mesma instância judicial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que até o mês de fevereiro, se um político ele tivesse sido acusado de cometer um crime no exercício do mandato e ainda estivesse exercendo aquele mandato, ele só poderia ser processado numa instância superior, ou no próprio STF, ou no Tribunal de Justiça do seu estado, que é onde vão os políticos com foro privilegiado, ou seja, pessoas que estão com o mandato em vigor, né? Mas quando eles deixavam esse mandato porque renunciaram, ou porque foram impeachmentados, né, pela Câmara de Vereadores, ou porque simplesmente o mandato acabou, eles daí imediatamente esses processos tinham que descer para a instância inferior, que vinha a ser então a vara da comarca. Foi o que aconteceu com os processos contra o Beto Passos, contra o Renato Pique, contra outros 14 réus da Pater Filium. O Adelmo Alberti, prefeito de Bela Vista do Toldo, quando foi preso da Pater Filium, o Orildo Severnini, que também foi era prefeito de Major Vieira quando foi preso. Todos esses daí foram processados inicialmente pelo Tribunal de Justiça. O Ministério Público pediu autorização para o Tribunal de Justiça para investigá-los, e aí então esse processo começou lá no Tribunal de Justiça. Mas agora, e aí quando eles deixaram de ser prefeitos, no caso do Beto porque renunciou, no caso do Adelmo porque renunciou, no caso do Orildo porque acabou o mandato dele, ele foi preso do ano eleitoral, né, já na sequência acabou o mandato, nesse momento que eles perderam os mandatos, desceu imediatamente os processos aqui para a vara criminal de Canoinhas, para o doutor Eduardo Veiga Vidal, que já julgou boa parte desses processos, metade pelo menos. Agora, aqueles processos que estão em andamento da Pater Filium, contra o Beto, contra o Adelmo, contra o Renato Pique, esses, a partir de agora, então, passam a ser julgados novamente pelo Tribunal de Justiça, porque a decisão da STF é a seguinte: pouco importa se são ou não são prefeitos, se são ou não são deputados ou senadores, eles seguem no mesmo foro. Por quê? Onde começou o processo, por quê? Porque para o STF pouco importa se ele está no cargo ainda ou não. O que importa é que aquele crime foi cometido enquanto ele estava no cargo. Simples assim. Então, dessa forma, nessa semana, o doutor Eduardo Veiga Vidal, que é o juiz criminal aqui da comarca, já começou a remeter esses processos lá para o Tribunal de Justiça. Volta para sua origem, então, com o Tribunal de Justiça. O que muda? Bom, vamos entender que o serviço começou lá dentro do Tribunal de Justiça, ele voltou para a comarca, veio para a comarca, né? Agora volta para lá. É a mesma coisa que aí na sua casa, no seu trabalho, você iniciar um trabalho, passar para um colega, se desligar daquele assunto e de repente o patrão manda que o colega volte para você esse trabalho. Claro, você vai ter que ver tudo, ler tudo, analisar tudo, isso vai demorar, né? Até porque você tem uma alta carga de trabalho. É o que vai acontecer com os desembargadores do Tribunal de Justiça, que vão ter que reavaliar tudo isso, principalmente o seu Sérgio Rizelo, que é o relator, né, que provavelmente vai ser o relator desse caso, e ele vai ter que fazer tudo isso para relatar, né, tudo isso para o plenário. Daí não é uma decisão de um juiz só, é uma decisão que tem que ser chancelada pelos outros desembargadores. É diferente. Isso demora mais, com certeza vai demorar. E ele pode, inclusive, pedir novas diligências, pode pedir novas investigações, que acho muito pouco provável, porque o trabalho do doutor Eduardo aqui já estava nos finalmente, ele já estava, a maioria dos processos, se não todos, já estavam conclusos para decisão, para ele emitir decisão, ou estava em fase ali de alegações finais. Então, o processo todo já caminhou. Faltava basicamente a sentença ou algumas outras fases ali já finalizadoras do processo. Então, para o desembargador vai ser um desafio, ter que se inteirar de tudo para daí então poder emitir um parecer que vai ser votado pelos demais integrantes da corte. O que eu posso dizer de tudo isso, o que muda, né, com toda essa decisão do Supremo,
é que vai levar mais tempo para a gente ver as demais condenações da Pater Filium e também da Mensageiro, que tem mais de 20 prefeituras envolvidas, inclusive Três Barras, com o Luiz Shimogiri, e Papanduva, com o Luiz Henrique Saliba. Eles que não têm mais mandato também voltam a ser processados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou seja, a corte onde eles estavam quando eles tinham foro privilegiado, que agora não tem mais diferença nenhuma depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Vai demorar um pouquinho mais, mas logo saem essas sentenças, sempre lembrando que, né, os colaboradores premiados têm a prerrogativa de não serem presos e ainda eles podem recorrer até o superior, até o STF, para, no caso de serem condenados também pelo Tribunal de Justiça. Encurtou, na verdade, ali, né? É interessante até isso, essa análise, porque se eles fossem condenados pelo doutor Eduardo Veiga Vidal aqui, eles recorreriam ao TJ. O TJ poderia confirmar a sentença, eles recorreriam ao Supremo. Agora, eles, se condenados, serão condenados pelo Tribunal de Justiça e eles só têm o Supremo, né, para recorrer, não tem mais nenhuma instância, daí a sentença vai começar a valer. Vou acompanhar esse caso, continuar acompanhando nesses casos da Pater Filium e Mensageiros que mudam agora com essa nova instância. Até a próxima.